Bom, no vídeo de hoje eu começo com uma pergunta até que razoavelmente simples, que é como nascemos? É uma pergunta curta e até mesmo infantil, mas quando a gente para analisar, quando a gente para repensar nela e olhar sobre essa pergunta, a gente vê que existe toda uma semântica por trás. E essa é uma pergunta complexa. Ela é profunda e por conta disso ela tem muita margem para erro. Mas essa é uma pergunta curiosa. Sim, eu pretendo responder ela nesse vídeo. Na verdade, eu pretendo comentar sobre todas as possíveis respostas de diferentes perspectivas para essa pergunta. Mas na verdade, são todas as minhas próprias interpretações dessa pergunta. E eu trago essa pergunta porque o meu canal acabou de nascer. E eu não tinha ideia nem pretensão alguma de trazer vídeos nesses assuntos. Mas, na verdade, o meu foco, a ideia desse canal, seria democratizar a educação. Porque eu não acho que a educação, o conhecimento deva ficar na mão da elite. Eu acho que o conhecimento deva ser difundido e espalhado, e até meio que ideológico isso, até utópico. Mas eu acredito que com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, a gente consegue sim fazer algo dessa forma, fazer um trabalho desse. E, bom, a minha ideia é trazer ferramentas matemáticas com isso, mas eu percebi que só aquele mesmo método expositivo de sempre não ia funcionar, não era algo tão legal. Então eu fiquei um tempo andando pelo YouTube e eu acabei encontrando um nicho de vídeos muito legais. Eram canais que faziam vídeo nesse formato que vocês estão vendo. E eu decidi me projetar nesse estilo. Então o meu parto na plataforma eu realizo hoje, desse método, como vocês veem, e eu acho que nada mais justo de realizar o início com esse assunto, com a pergunta de como nascemos. Na verdade, nascer é bem simples, até porque quase não depende exclusivamente de nós. Na verdade, dentro da animalia, a nossa espécie é onde o bebê menos realiza trabalho para vir ao mundo. O esforço é praticamente todo da mãe, né? E, bom, enfim, desde as suas contrações uterinas até a concepção, nada depende da gente, quase nada. E é verdade que, como recém-nascidos, a gente não quebra a casca do ovo, a gente não é jogado galho abaixo para aprender a voar, e sequer lutamos até a morte com os nossos irmãos para conseguir eclodir. A nossa problemática ela gira em torno de um outro fator, na verdade até um fator meio que metafísico. Na verdade, a gente nasce quando a gente nos inventa, né? A gente passa a nos conhecer como gente muito cedo. E quem nunca ouviu de alguém dizendo: ah, eu sempre quis ser músico desde que me conheço por gente, ou eu sempre quis ser cientista, desde criança eu quero ser astronauta, ou algo assim. Na verdade, a gente usa essa expressão para trazer o sentido de vocação, de que desde sempre a gente quis algo, a gente almejou aquilo. E então a gente nos conhece como gente. Nascemos com aquele desejo, com um ímpeto que nunca para. E, bom, a gente sabe que isso é uma grande mentira. Nós nunca seremos os mesmos. Ao mesmo tempo que a gente sempre nos mantém constante, as ambições que você tem com seus 7 anos de idade não eram as mesmas de quando teve 14, e tão pouco vai ser as mesmas de quando você teve 21. Na verdade, são poucas as pessoas que batem o pé com tanta força que acabam deixando a sua marca no mundo, sabe? São poucas pessoas que mantêm o ritmo, o objetivo. E isso porque nossos objetivos e ritmos não são exclusivamente nossos. São construtos que não dependem da gente, não são só nossos. E, bom, na verdade é um fator social, probabilístico, mas isso é um assunto para um outro vídeo. O fluxo da vida, ou como simplesmente deixamos Deus jogar dados. Isso fica para um outro vídeo porque eu ainda não abri o livro de mecânica e estatística. Mas logo eu termino geometria diferencial para físicos e começo a ler esse. E escrevo o roteiro também. Mas eu vou terminar logo. Bom, voltando para as mentiras que a gente sempre conta para nós mesmos. Quando paramos para pensar em quem nós somos, quando a gente para ver o que nós fazemos, o que queremos, dificilmente a gente nos define como simplesmente humanos. Quando alguém pergunta quem é você, você não fala eu sou humano ou eu sou só eu. Não. Na verdade, porque isso não traz o seu sentimento de individualidade. A ausência de individualidade acaba por não emergir esse sentimento de exclusividade, sabe? A ideia de sabermos quem nós somos é de conseguir nos diferenciar de tantos outros. Quando a gente nasce, quando a gente é só um bebê, é muito difícil a gente diferenciar um bebê de um outro, sabe? E, bom, a não ser que a gente tenha algum vínculo com o bebê ou ele tenha alguma característica específica, bebês são só bebês. E é difícil dizer qual bebê é qual, sabe? É como colocar 3 líquidos transparentes em 3 ampolas diferentes e dizer só por olhar
qual é qual. Eu acho que isso é praticamente... Na verdade, eu diria que particularmente é impossível, mas... Até porque a gente acaba não tendo informações suficientes sobre o sistema, e a gente não consegue distinguir esses elementos. E por sinal, isso é um ótimo assunto para um outro vídeo, que seria um vídeo sobre informações e onde os físicos escondem a álgebra de Lie. Bom, a verdade é que nós estamos presentes e definidos nos pequenos diferenciais que a gente traz na gente. Nas particularidades infinitesimais, sabe? Que quando integradas acabam compondo a linha de ação dos nossos pensamentos. A gente acaba nos compondo com base nessa integração das nossas particularidades, né? E o comentário anterior ele até pode sugerir uma lógica cartesiana, mas não é muito isso que eu quero chegar. Na verdade, mantendo a analogia matemática, é que o que eu quero dizer é que nós somos o gradiente das nossas escolhas, o gradiente de nossos gostos pessoais. Nascemos quando nos inventamos, e quando tomamos discernimento de quem somos, nós não podemos tomar discernimento sem quebrar o ovo. E para tomar esse discernimento, a gente não consegue fazer sozinho. A gente não pode nascer sem sair da casca. E isso é um processo, e sofrer é um processo. Eu até faria mais alguma analogia com álgebra linear, sabe? Eu poderia dizer que a gente é formado por algum operador, e esse operador ele acaba agindo num corpo de forma objetiva. A gente pode dizer que é um isomorfismo das nossas escolhas, sabe? Nossas consequências, que quando nascemos. Mas, como eu já disse no segundo parágrafo, é quase que exclusivamente trabalho de um outro alguém. O nosso foco nessa conversa, na verdade, é no operador e não no grupo. E então, mantendo esse foco, quando a gente nasce, para nascer, para a gente conseguir todos os nossos gostos pessoais, as nossas bagagens culturais, o nosso diferencial, na verdade, isso só é possível graças a um outro alguém. A gente só cai na real quando alguém nos derruba do nosso galho, quando alguém puxa o nosso tapete. E é dever de quem já saiu dessa caverna, de quem já caiu do galho, também dizer o caminho. Não é errado um pai que sofreu, que sabe o aperto que passou, não querer o filho passar por aquilo, sabe? E eu acho que isso é um dever moral de quem conseguiu abrir os olhos, também repassar o outro. No título desse vídeo eu agradeci o Freud, porque numa das últimas músicas que ele disse que pelos livros que ele teve acesso, é dever dele repassar o resto, sabe? E com essa frase acabou surgindo a ideia desse canal. Nós nascemos assim que a gente toma discernimento do que queremos, sabe? Querer por querer é válido, mas não é lógico. O sentimento é ilógico. As nossas ações são sentimentais, hormonais. A explosão dopaminérgica do beat no ritmo certo é o que determina se a gente gosta ou não daquela música. O prazer de uma ideia é orgástico nas nossas escolhas, nos nossos sentimentos. E isso e nós somos naturalmente inclinados para não sentir dor, para nos proteger da dor, do sofrimento, da agonia que a vida nos apresenta. Quando a gente nasce também a ideia de quem somos. E na verdade eu até me arrisco a dizer aqui nesse vídeo que a ideia precede os objetos, né? Eu vou contar uma história agora. Aconteceu comigo, eu tenho uma amiga que, por sinal, eu tenho muito carinho por ela, e ela é de design. Uma vez a gente estava conversando e ela comentou que uma das atividades ela tinha que reimaginar o conceito de uma garrafa de água. E eu parei para pensar naquilo e aquilo acabou me lançando um novo horizonte, né? Porque reimaginar uma garrafa de água é algo curioso, a gente não fica pensando o que é uma garrafa de água. E isso me lançou num novo horizonte, que é o horizonte de capturar essências. E eu não tô indo por nenhum intuito poético, estético ou até mesmo quase sacerdotal e ascético. A ideia não é essa, tá? Eu digo literalmente falando mesmo de capturar a essência dos objetos, o conceito nuclear do que é um objeto. Eu achei fantástico como esse horizonte de núcleos conceituais me expandiu até mesmo na matemática. E, bom, dentro da neurolinguística, a semântica das palavras está sempre atrelada com o construto mental do conceito do objeto. Quando você fala numa bola, você só sabe o que significa a palavra bola quando você pensa na imagem da bola. Por exemplo, quando você está falando em outra língua, você lê ball, você pensa em bola e aí vem a imagem de uma bola. Seja ela vermelha, uma bola de futebol, uma bola de praia, ou o que seja. E, bom, esse construto mental, né, da palavra... Eu até poderia invocar a ideia de Claret e Martin nesse vídeo, mas eu fugiria da ideia de explicar como a gente nasce. A ideia é discutir por que nascemos e por que as ideias nascem, e não a neurolinguística e não a linguística. Freud argumentou também sobre o nascimento das ideias com o conceito de desejos reprimidos. Nietzsche dizia que algo pensava nele. E, em compensação, Sócrates estava muito mais preocupado em fazer os partos da ideia do que ficar dissecando o mecanismo da gênese das ideias, né? Mas o fato mais incrível das ideias é que, de quando elas nascem, elas não podem morrer.
E eu ouvi isso num seriado, né, na série do Sherlock, e eu concordei, porque eu achei fantástico isso. Porque é como um jogo, que por sinal eu acabei perdendo, que trata de um jogo mental. É um jogo mental e imortal. Não tem como morrer essa ideia, sabe? Agora que você sabe dele, automaticamente você tá jogando ele, você tá participando dele, não tem como sair. Não tem como vencer. Toda vez que você lembra do jogo, você perde. E toda vez que você perde, você tem que anunciar que perdeu. E quando possível, compartilhar o jogo com mais pessoas. Aliás, compartilha com alguém esse vídeo também. E, bom, eu perdi. E uma nova ideia nasceu em você. A ideia do jogo. Poincaré também já argumentou que as ideias nasciam conforme os vínculos eram criados, sabe? Quando você tinha dois assuntos que pareciam desconexos, mas você sequer sabia que eles podiam ser conectados, e quando você conectava aquilo nascia uma nova ideia, né? Um amigo meu da física também fala muito dos saltos conceituais, e eu acho isso muito legal, essa ideia de você pegar um assunto mais avançado e voltar nele e ter aquele clique. Eu acho isso fantástico. Bom, e com isso eu trago o vínculo de que nós nascemos, nós tomamos ciência de nós mesmos quando a gente nos elucida intelectualmente, quando a gente abre os olhos perante a realidade, perante o mundo. A gente nasce quando a gente nos inventa, e a gente só é possível se inventar quando alguém nos traz perante o mundo, né? Quando alguém nos abre os olhos para enxergarmos a nós mesmos. É praticamente um fator metafísico, mas a metafísica é um assunto para um outro vídeo. Bom, esse vídeo já terminou. E eu espero que eu tenha trazido um pouco mais de luz aos olhos de alguém. Eu espero que o mundo mude. Eu também espero que a gente nos una e que a gente acaba tampando essa caverna. E obrigado, Freud.